Na nossa era moderna, as reflexões muitas vezes nos levam a questionar se o nosso mundo reflete as antigas cidades de Sodoma e Gomorra. Alguns podem argumentar que as questões sociais de hoje não se comparam, mas vamos parar por um momento para examinar os paralelos. Imagine, se quiser, as manchetes atuais que chocam e consternam. Casos de incesto, irmãos enredados em amores proibidos, líderes religiosos a abraçarem uniões que outrora condenaram e discussões alarmantes que defendem a normalização da pedofilia. Essas narrativas, extraídas dos feeds de notícias de hoje em dia, ecoam comportamentos preocupantes que parecem desenfreados na nossa sociedade. Mesmo figuras religiosas de alto escalão navegam nas águas turbulentas do debate moral, por vezes dando prioridade às questões sociais contemporâneas em detrimento dos ensinamentos fundamentais da nossa fé. A internet se torna um palco para atos tabu, enquanto os debates sociais muitas vezes dão prioridade ao gênero e à identidade em detrimento da orientação espiritual e da unidade. Essa reflexão nos leva de volta a uma história central do livro de Gênesis, com foco em Sodoma e Gomorra, cidades que prosperaram na superfície, mas foram corroídas por dentro pelo pecado. A história delas serve como um lembrete das consequências da decadência moral. A história da queda de Sodoma e Gomorra começa com uma revelação divina. O pecado nessas cidades havia aumentado a tal ponto que provocou uma resposta dos céus. A observação de Deus em Gênesis capítulo 18, versículo 20, diz: "Tão grande é o clamor contra Sodoma e Gomorra e tão grave o seu pecado." Essa passagem ressalta uma lição vital. Embora Deus seja onisciente, há uma expectativa de que a humanidade manifeste suas virtudes por meio de ações e decisões. O diálogo entre Deus e Abraão sobre a justiça destaca uma jornada de compreensão e aplicação da justiça, ao invés de um mero decreto divino. Essa história enfatiza o significado dos nossos feitos e o seu impacto, tanto visível como invisível. Antes da alegre chegada de Isaac, o querido descendente de Abraão, uma história se desenrola, pintando um forte contraste entre o caráter benevolente de Abraão e as notórias cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, modelo de fé e generosidade, destaca-se num cenário marcado pelo egoísmo e pela depravação. Em meio à decadência moral, sua vida brilha como um farol de esperança e compaixão. É uma história de dois mundos, onde as orações de Abraão por misericórdia se entrelaçam com o julgamento iminente sobre as cidades perdidas pelo vício. Essa parte da história é uma vitrine nítida das consequências da imoralidade desenfreada e do poder da intercessão. O diálogo de Abraão com Deus não foi apenas um apelo, foi um desafio ao julgamento divino, perguntando se os justos deveriam ser varridos junto com os ímpios. Neste momento, que sublinha um princípio moral crítico, há a importância da responsabilização individual sobre a condenação coletiva. No centro desta saga está uma troca crucial, uma aliança divina com Abraão, um homem cuja fé tinha o poder de alterar destinos. Foi durante estes momentos decisivos que Deus revelou a sua dolorosa decisão de destruir Sodoma e Gomorra, cidades hoje sinônimas do pecado e do julgamento. No entanto, foi a intercessão incansável de Abraão que destacou a sua profunda preocupação pelos inocentes entre os culpados. Seu apelo a Deus em Gênesis capítulo 18, versículo 23, dizendo: "Quereis destruir também os justos com os ímpios?" Ecoa o dilema atemporal da punição coletiva versus responsabilidade individual, um tema que ressoa na tradição antiga, desde as orações hititas até os épicos de Gilgamesh, onde os líderes imploram aos deuses discernimento em sua ira, poupando os inocentes em meio ao condenado. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como uma dupla lição. Em primeiro lugar, é um alerta sobre a queda que advém de viver em excesso e ignorar os limites éticos. Em segundo lugar, e mais importante, destaca a importância de defender o que é certo, mesmo contra probabilidades aparentemente intransponíveis. A tentativa de Abraão de negociar a misericórdia de Deus mostra o impacto potencial da defesa justa. Sodoma e Gomorra, apesar de sua riqueza, estavam cegas para sua destruição iminente, mergulhadas em uma cultura de excesso e falência moral. Isso te parece familiar? Vamos nos inspirar então no legado de Abraão. No mundo que oscila à beira da ambiguidade moral, a sua história lembra o poder de permanecer firme nas próprias convicções, defender os inocentes e o potencial transformador da compaixão e da misericórdia. É um apelo à ação,
Um lembrete de que cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença, de influenciar a balança da justiça e da misericórdia num mundo que necessita desesperadamente de ambas. Aprofundamos a narrativa de Sodoma e Gomorra, mudando nosso foco para os próprios habitantes. As suas vidas, uma tapeçaria de escolhas e ações individuais, tecem coletivamente o destino de suas cidades. Essa história transcende o tempo, refletindo a nossa sociedade de hoje e as decisões pessoais, servindo como um lembrete comovente de que as consequências das nossas ações são de longo alcance e irreversíveis. É uma reflexão preventiva, que enfatiza a importância vital da adesão aos princípios morais na formação das nossas vidas e da sociedade em geral. Os erros de Sodoma e Gomorra, assuntos de extenso debate acadêmico, simbolizam mais do que apenas os atos evidentes da depravação testemunhados pelos anjos no encontro de Ló. É crucial compreender que os pecados dessas cidades eram multifacetados, incorporando não apenas transgressões sexuais, mas também um profundo desrespeito pela dignidade humana e pela compaixão. Essa história, conforme narrada em Gênesis capítulo 19 e exposta em textos como 2 Pedro e Judas, ilustra um padrão de comportamento que é ao mesmo tempo destrutivo e desdenhoso, impactando indivíduos justos como Ló. Essa interpretação mais ampla do pecado destaca uma lição crítica. A decadência moral não tem apenas a ver com os atos ilícitos individuais, mas abrange o fracasso de uma comunidade em defender valores de respeito, cuidado e hospitalidade. A história de Sodoma e Gomorra serve de espelho, refletindo as consequências da negligência da sociedade para com essas virtudes humanas fundamentais. Ao refletirmos sobre essa história, é essencial compreender a mensagem subjacente que ela transmite sobre as consequências do compromisso moral. A queda de Sodoma e Gomorra não é apenas uma história de retribuição divina, mas um testemunho dos perigos inerentes ao abandono dos valores éticos. É um apelo à introspecção e à ação, nos exortando a viver vidas baseadas na virtude e a promover comunidades que valorizem e defendam a dignidade de cada indivíduo. A história de Sodoma e Gomorra se desenrola como um conto de advertência, um reflexo das falhas mais graves da humanidade. No centro da sua queda não estava apenas um único pecado, mas uma confluência de transgressões que pintou um quadro mais amplo de decadência social. A história gira em torno do desrespeito pelas virtudes sagradas, compaixão, humildade e respeito pelo estranho entre nós. Essa história, profundamente enraizada em Gênesis capítulo 19, ilumina as terríveis consequências de tal falência moral. O relato começa quando o crepúsculo desce sobre as cidades antigas, agora sinônimo de depravação final. Aqui, Ló, um homem virtuoso em meio ao vício, torna-se o anfitrião inesperado de visitantes celestiais, disfarçados de meros mortais. Numa época em que o hóspede era sagrado, a recepção hostil dos habitantes da cidade a estes mensageiros divinos era um testemunho flagrante do seu estado decaído. A agressividade e a falta de hospitalidade que demonstraram eram apenas sintomas de um mal-estar mais profundo, uma podridão moral generalizada que se instalou. No entanto, as transgressões de Sodoma e Gomorra estenderam-se para além da sua hostilidade imediata. Gênesis 19 é uma cena vivida onde Ló, um homem que vivia em Sodoma, encontra dois anjos disfarçados de homens. Numa época em que a hospitalidade era algo sagrado, a recusa agressiva dos homens de Sodoma em estender a bondade a esses estranhos marcou um afastamento significativo da retidão. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora, a nós, para que abusemos deles. Este momento assustador sublinha não apenas uma violação da hospitalidade, mas também uma intenção de cometer graves atos. Expandindo os pecados de Sodoma e Gomorra, Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50, lança uma rede mais ampla, revelando que a iniquidade deles era multifacetada. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto as removi dali. As reflexões do Novo Testamento aprofundam essa discussão, fazendo uma referência incisiva ao comportamento obsceno de Sodoma e Gomorra,
como um exemplo de retribuição de Deus para aqueles que se envolvem em imoralidade sexual e buscam desejos não naturais, como está escrito em Judas capítulo 1, versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Da mesma forma, segundo Pedro capítulo 2, versículos 6 ao 10, adverte os modos sensuais e rebeldes daquelas cidades, destacando o tormento de Ló pelas suas ações iníquas. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Essa exploração multifacetada do pecado, que vai da falta de hospitalidade à imoralidade sexual e à falta de compaixão pelos necessitados, serve como um poderoso lembrete das consequências do desvio das leis divinas. O julgamento sobre Sodoma e Gomorra não é apenas um relato de punição, mas um apelo à autorreflexão, nos levando a considerar as nossas próprias ações e o seu impacto no mundo que nos rodeia. Um desrespeito flagrante pelas leis sagradas preparou o terreno para sua destruição final. As Escrituras narram não apenas uma história da ira de Deus, mas uma lição imbuída da relevância atemporal. O julgamento sobre estas cidades serve como um lembrete claro de que um fracasso moral tão profundo traz consequências inevitáveis. Em toda a literatura bíblica, da profética à apostólica, a saga de Sodoma e Gomorra é invocada como um símbolo da degradação final do ser humano e da justiça de Deus. A sua história é uma confluência dos impulsos mais sombrios da humanidade: sensualidade desenfreada, desrespeito a Deus e um abandono total da virtude. Mas será que a cidade foi destruída apenas porque os homens de Sodoma tentaram abusar dos anjos? A resposta é óbvia: não. O julgamento de Deus não poderia ter sido pelo esforço ganancioso em si, pois ele havia decidido destruir as cidades dias antes disso acontecer. Além disso, Pedro enfatiza que a ação maligna era contínua, dia após dia, e não uma ocorrência única. O alvoroço já vinha subindo até Deus há algum tempo. A destruição de Sodoma e Gomorra surge como uma história rica em lições morais e um farol de alerta contra o perigo do colapso moral. No seu legado, um testemunho sombrio do destino que recai sobre aqueles que se desviam do caminho da retidão, serve como um poderoso apelo à introspecção e à reforma. Ao refletirmos sobre esta história milenar, não podemos deixar de ponderar: no mundo de hoje, como nos comparamos com a medida das falhas de Sodoma e Gomorra? Estamos dando atenção aos estrangeiros, aos necessitados e aos que não têm voz entre nós? Convido você a compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. E se essa mensagem ressoa em você, considere curtir e se inscrever para obter mais informações sobre nossa jornada espiritual compartilhada. Encerramos com uma breve oração. Senhor Deus e Pai, que possamos sempre encontrar forças para estender as mãos com bondade, para defender a justiça e para caminhar humildemente com Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Em um mundo repleto de energias e filosofias diversas, é fácil se encontrar numa encruzilhada, especialmente no que diz respeito aos presentes que aceitamos e aos itens que escolhemos para nos rodear. O fascínio pela novidade, o encanto dos artefatos antigos ou mesmo o valor sentimental das relíquias de família podem por vezes obscurecer o nosso julgamento. No entanto, é crucial lembrar que nem tudo que reluz é ouro, e nem todo presente é uma bênção disfarçada. Esse discurso não pretende incutir medo, mas sim munir você de discernimento e sabedoria. À medida que navegamos por esse tópico, vamos ancorar a nossa compreensão na profunda sabedoria das Escrituras, garantindo que as nossas escolhas estejam sempre alinhadas com o plano de Deus para nossas vidas.
Primeiro, a aliança de cuidado, navegando pelos dons com discernimento espiritual. Cada objeto que trazemos para as nossas casas carrega consigo uma história, uma energia e, potencialmente, um apego espiritual. Extraindo sabedoria de uma diretriz atemporal encontrada nas Escrituras, somos advertidos contra a introdução de quaisquer objetos detestáveis em nossas casas. A essência deste aviso é clara. O que permitimos nas nossas vidas pode enriquecer ou contaminar o nosso bem-estar espiritual. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Pense nisso. Você já sentiu uma sensação de desconforto em relação a um determinado item? Talvez seja algo transmitido de geração em geração ou um presente que, apesar da aparência externa, deixa você com o coração pesado. Essa intuição não deve ser ignorada. Isso é um sinal que nos exorta a examinar não apenas as implicações físicas, mas também as espirituais daquilo que mantemos nos nossos espaços pessoais. Nossa herança e os itens que nos foram transmitidos guardam histórias daqueles que vieram antes, mas é crucial discernir quais dessas histórias se alinham com a luz e a vida que aspiramos incorporar. Objetos associados a práticas que contradizem os valores que prezamos, como idolatria, bruxaria ou qualquer forma de trevas, carregam consigo apegos que podem impedir nosso crescimento espiritual e a nossa paz. Não se trata de medo, mas de fazer escolhas conscientes. Mesmo como verdadeiros cristãos, enquanto estamos protegidos, os ambientes que criamos ao nosso redor podem influenciar a nossa saúde espiritual e as nossas batalhas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, faz eco desse sentimento, nos exortando a nos separar das coisas impuras. Essa separação não é apenas física, é um ato espiritual de dedicar nossos espaços à positividade, à luz e principalmente a Deus. Os artefatos de nossos ancestrais, não importa quão valiosos sejam sentimentalmente, às vezes podem ser recipientes para energias que não desejamos abrigar. Remover esses itens não é um ato de desrespeito. Antes, é um passo em direção à santificação de nossos lares. Trata-se de criar um refúgio que reflita o nosso espírito renovado, livre das sombras do passado. Estejamos atentos também aos presentes que aceitamos. Por mais inocentes que pareçam, presentes de fontes enredadas com práticas obscuras podem inadvertidamente abrir portas para perturbações espirituais. Essas perturbações não são apenas momentos fugazes. Elas podem perdurar, afetando nossas famílias e a nós de maneira profunda. O apelo à ação é claro. Limpe a sua casa, não apenas da desordem física, mas também dos fardos espirituais. Ore pelo seu espaço, dedicando ele como um santuário de luz e verdade. Ao fazer isso, não apenas nos protegemos, mas também estabelecemos uma base de integridade espiritual para as gerações vindouras. Os textos sagrados, há muito, nos alertam sobre os perigos invisíveis que espreitam por trás de objetos aparentemente inocentes. Deuteronômio 7,26 não poderia ser mais claro em sua diretriz. Essa sabedoria antiga, proferida durante o discurso de Moisés antes de entrar em Canaã, serve como um lembrete atemporal da importância de proteger nossos espaços domésticos e espirituais contra a corrupção. Todos conhecemos alguém, um amigo, um familiar, que com as melhores intenções pode nos presentear com algo por amor ao exótico ou ao esotérico. No entanto, é aqui que reside o perigo, pois nem todo presente é desprovido de apegos espirituais. O amigo terreno, aquele que pratica diferentes crenças em busca da verdade, ou mesmo aqueles que, com curiosidade inocente, mergulham em práticas alheias à nossa fé, podem, sem saber, introduzir em nossas vidas elementos que estão em desacordo com o nosso bem-estar espiritual. Tudo na vida, cada objeto, carrega consigo uma essência espiritual, um canal potencial para energias que nem sempre podem estar alinhadas com Deus. As nossas casas, nossos santuários pessoais, são extensões do nosso eu espiritual, e o que permitimos nelas
pode influenciar significativamente a nossa saúde e nosso bem-estar espiritual. Portanto, o primeiro farol de sabedoria brilha no caminho do discernimento espiritual, a compreensão de que nem todos os presentes devem ser aceitos. Assim como Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso resume a essência para navegar a vida, com um elevado sentido de consciência, sempre vigilante quanto às implicações espirituais das nossas escolhas. Em segundo lugar, presentes que perturbam o espírito, atenda às advertências divinas. Na jornada da vida, muitas vezes encontramos encruzilhadas, momentos em que as decisões podem alterar fundamentalmente o nosso caminho. É nesses momentos que podemos nos deparar com escolhas que parecem boas na superfície, mas que provocam uma sensação de desconforto em nosso espírito. A Bíblia, uma fonte intemporal de sabedoria e orientação, fala diretamente sobre estes momentos, oferecendo diretrizes claras para poder nos ajudar a navegar nessas escolhas com visão divina. Deuteronômio 7:26, essa profunda passagem bíblica, não é apenas uma nota de rodapé histórica. É uma advertência viva e vibrante para nós hoje. Ela nos ensina que nossos ambientes, os lugares que chamamos de lar, devem ser santuários, livres de qualquer coisa que possa nos comprometer espiritualmente. Por que isso importa? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nossas vidas são repletas de momentos em que nossos alarmes internos soam, sinalizando cautela. Esse sentimento de inquietação, de espírito perturbado, muitas vezes é o nosso primeiro indício de que algo não está bem. É uma voz divina que nos incentiva a fazer uma pausa e refletir sobre a natureza dos presentes que nos são oferecidos. Provérbios, capítulo 14, versículo 15, esclarece isso ainda mais. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Essa sabedoria não tem a ver com ceticismo, mas com discernimento, reconhecendo que nem todas as coisas são o que parecem. Lembre-se da história de Eliseu, que recusou presentes de Naamã após a sua cura em 2 Reis capítulo 5. Aquilo não foi uma ingratidão, mas uma compreensão profunda de que aceitar certos presentes poderia levar a concessões espirituais. Da mesma forma, a escolha de Daniel de rejeitar a comida do rei foi um ato de preservação da sua integridade espiritual, guiado pelo conhecimento de que algumas coisas têm um peso muito além do seu apelo imediato. Então, o que devemos fazer quando confrontados com tais dilemas? A Escritura também oferece orientação aqui. Se envolva em um diálogo sincero com Deus, compartilhe suas preocupações e busque a sabedoria dele. Abrace a gratidão, refletindo sobre as bênçãos em sua vida, pois isso pode mudar seu foco da confusão para a clareza. Avalie suas expectativas. As maiores lições da vida muitas vezes vêm embrulhadas em pacotes inesperados. E às vezes, simplesmente tirar um momento para respirar, para permitir ter espaço, pode trazer paz a um espírito perturbado. Não se esqueça das palavras de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Este é um chamado à vigilância para escolher com sabedoria as influências que permitimos em nossas vidas. A Bíblia não oferece apenas conselhos, ela estende uma mão orientadora, nos conduzindo a escolhas que honram o nosso bem-estar espiritual. Terceiro e último ponto é o cuidado com os presentes imorais. No mundo inundado de escolhas, tanto morais como imorais, é imperativo navegar nas nossas vidas com discernimento e sabedoria, especialmente quando se trata de aceitar presentes. Essa sabedoria não é nova, é tão antiga quanto as colinas, profundamente enraizada nos textos sagrados que guiaram inúmeras gerações. Esse antigo conselho que ecoa através dos tempos nos alerta sobre os perigos de nos alinharmos com os frutos da imoralidade. Imagine, se quiser, um cenário que é muito comum. Um parente ou talvez alguém que tenha escolhido um caminho repleto de compromissos imorais lhe oferece um presente. Esse presente, um carro novinho em folha,
pode parecer a princípio um símbolo de amor, mas se esse veículo foi adquirido como fruto de atos errados, como a exploração, a corrupção ou o crime, então o seu exterior brilhante esconde um núcleo corrupto. Aceitá-lo significaria integrar um pedaço dessa imoralidade na sua vida, na sua própria casa. A Bíblia, na sua sabedoria, não nos adverte apenas sobre objetos físicos, mas fala sobre a própria essência das nossas interações com o mundo. No caso do indivíduo próspero, mas moralmente comprometido, que oferece presentes resultantes de transgressões, a versão Nova Almeida atualizada do Deuteronômio amplifica essa advertência e diz: não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Essa passagem não trata apenas de rejeitar presentes físicos. Ela é uma metáfora para qualquer forma de associação ou benefício derivado da imoralidade. Exige uma postura consciente e deliberada contra a integração ou o endosso de tais compromissos nas nossas vidas. Ao aceitar um presente contaminado pelas ações imorais de outros, confundimos os limites entre o certo e o errado nas nossas vidas e, por extensão, na nossa família. Consideremos outra ilustração que aproxima esse conceito de maneira familiar. Você sabe que a riqueza de um amigo vem de fontes duvidosas, talvez de negociações que prejudicam outras pessoas ou infringem a lei, e ele se oferece para te ajudar a comprar algo caro, como uma aliança de casamento, por exemplo. Aqui, a orientação da Bíblia é clara. Aceitar tal presente é tecer o tecido da sua vida com fios de imoralidade. Não é apenas um anel ou uma aliança. Isso se torna um símbolo de cumplicidade em ações que contrastam fortemente com uma vida vivida em busca da retidão e da integridade. Como seguidores da sabedoria e buscadores de uma vida virtuosa, é nossa responsabilidade examinar não apenas os presentes que recebemos, mas também das mãos de onde eles vêm. Esse discernimento nos permite proteger os nossos lares, as nossas famílias e as nossas almas de serem contaminados pela sombra da imoralidade. Trata-se de fazer escolhas que reflitam os nossos valores e convicções mais profundas, garantindo que as nossas vidas sejam um testemunho dos princípios que prezamos. Em essência, a jornada pela vida é marcada pelas escolhas que fazemos, cada uma delas um fio na tapeçaria da nossa existência. Ao optar por rejeitar presentes que provêm de uma situação de imoralidade, afirmamos o nosso compromisso com um caminho definido pela integridade, retidão e busca pela santidade. Deixe que esta sabedoria guie os seus passos, iluminando o seu caminho com a luz da clareza moral e da convicção. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Está se tornando uma tendência popular na indústria da música e do entretenimento elogiar e até idolatrar qualquer coisa que vá contra o que a fé cristã representa. E é muito surpreendente e desanimador que muitos cristãos não tenham percebido isso. Alguns até ignoram como se não fosse grande coisa. Tomemos, por exemplo, como a famosa estrela pop americana conhecida como Lady Gaga tem frequentemente mostrado publicamente que ela é tudo, menos uma dama. Mas uma dama que é do diabo, não representando nada piedoso ou que pertença à luz. Em sua música Judas, Lady Gaga fez referência ofensiva a Jesus Cristo, elogiando Judas por trair a Cristo. Ela cantou sobre lavar os pés de Jesus de maneira insincera com os cabelos para derrubá-lo, expressando amor por Judas e referindo-se a ele como o demônio ao qual ela se apega. Nessa música, Lady Gaga se refere a si mesma como uma tola santa, mas suas ações são vistas como profanas, assim como a traição do Salvador por Judas. Ela também canta, no sentido mais bíblico, "Estou além do arrependimento", e expressa estar apaixonada por Judas. Durante a apresentação ao vivo dessa música, algo chocante ocorreu quando Lady Gaga foi atingida por um objeto de palco pouco antes da apresentação.
Você acha que isso foi uma coincidência? Veja como Deus é o Deus do conhecimento e nada o ignora. É verdade que Deus é amoroso, mas Ele também é justo. Às vezes seu julgamento é imediato e outras vezes ele pode parecer silencioso. Não podemos questioná-lo porque Ele está no controle e sabe o que é melhor para aqueles que vão contra a sua vontade. Ao pensar sobre isso, considere por que alguém ousaria zombar de Deus, como vemos Lady Gaga, Madonna e outras celebridades fazerem com muita frequência. Veja, a escolha de quem seguimos é um exemplo poderoso da liberdade que Deus nos dá como humanos. Depende realmente de nós decidir o que parece certo ou errado. É por isso que Deus geralmente intervém quando se trata dessas decisões pessoais. A escolha é sua. No entanto, é difícil acreditar que algumas pessoas, embora se afastem de Deus e do sacrifício de Jesus, deem um passo adiante ao desrespeitarem a Deus. Elas fazem isso por meio de suas palavras, comportamento e escolhas. É algo realmente além da compreensão. Agora, deixe-me compartilhar com você uma parte muito chocante das escrituras da carta de Paulo à igreja na Galáxia. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. Veja bem, meu amigo e minha amiga, quando dizemos de Deus não se zomba, não é apenas um ditado. É uma verdade profunda que ecoa por toda a Bíblia. Esta verdade não está apenas em palavras. É mostrado nas histórias de muitas figuras bíblicas. Vamos explorar algumas dessas histórias e deixe-me mostrar o que aconteceu com aqueles que cometeram o erro de zombar de Deus. O número 1 é Senaqueribe. Senaqueribe, o poderoso rei assírio, ousou zombar de Deus numa época em que o rei Ezequias governava Judá. Isto não foi apenas uma provocação, foi algo profundamente ofensivo. A Bíblia conta que Senaqueribe voltou sua atenção para Judá, sitiando suas fortalezas com a intenção de conquistá-las. Ele era implacável com seu exército cercando as cidades, pronto para atacar. Mas Ezequias, vendo a ameaça a Jerusalém, não estava disposto a ceder. Ele começou a traçar os seus próprios planos, determinado a enganar Senaqueribe e proteger o seu povo. O rei Ezequias arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Ele consertou as partes quebradas da muralha da cidade, acrescentou torres fortes para proteção extra e até construiu novas muralhas mais adiante. A cidade de Davi tornou-se mais forte do que nunca. Ele não parou por aí. Ele estocou armas como lanças e escudos, depois escolheu líderes militares para cuidar do povo e reuniu todos na praça da cidade para se organizarem. Estavam todos empenhados em manter a cidade segura. Ezequias apresentou-se diante do seu povo com uma mensagem de esperança. Sê forte e corajoso, não tenha medo do rei da Síria e de seu exército. Temos mais do nosso lado do que ele do lado dele. Ele tem seus soldados, mas nós tenhamos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a travar nossas batalhas. Quando Senaqueribe ouviu falar dos preparativos de Ezequias, ele enviou uma mensagem para desafiar essa fé, conforme registrado na escritura de 2 Crônicas 32, versículos 13 a 17. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos,
assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então Ezequias, acompanhado pelo profeta Isaías, filho de Amós, respondeu orando e invocando a Deus do céu. Deus respondeu às suas orações enviando um anjo que eliminou todos no acampamento assírio em uma noite, tanto guerreiros quanto oficiais. Estamos falando de bem mais de 150 mil homens. Ao testemunhar isso, Senaqueribe foi forçado a voltar para casa em desgraça, com o rabo entre as pernas. Porém, quando ele entrou no templo de seu Deus, seus próprios filhos o mataram. O número 2 foi o rei Nabucodonosor. Nosso próximo personagem que zombou de Deus e foi punido por isso é Nabucodonosor, um poderoso rei da Babilônia. Mesmo depois que Deus o avisou em sonho, seu orgulho levou o melhor sobre ele. Ele acabou se gabando de suas conquistas, dizendo que construiu a Babilônia sozinho para mostrar seu poder e glória. Mas aqui está o problema. Ele reivindicou todo o crédito para si mesmo. Foi aí que ele errou. A Bíblia nos ensina no Salmo 127 que sem a bênção de Deus, todos os nossos esforços são inúteis. A afirmação arrogante de Nabucodonosor foi um desafio direto a esta sabedoria e não passou despercebida. Qual foi o julgamento que Deus usou para humilhar este grande rei? Foi tão humilhante que você nunca teria imaginado. Mesmo quando essas palavras estavam em seus lábios, uma voz veio do céu. Isto é o que está decretado para você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada de você. Você será afastado das pessoas e viverá com os animais selvagens. Você comerá grama como boi. 7 tempos passarão para você até que você reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os dê a quem ele desejar. Imediatamente se cumpriu o que havia sido dito sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso das pessoas e comeu grama como um boi. Seu corpo ficou encharcado com o orvalho do céu até que seu cabelo cresceu como as pernas de uma águia e suas unhas como as de um pássaro. Talvez, meu amigo e minha amiga, você esteja pensando que tais julgamentos só aconteciam nos tempos do Antigo Testamento, certo? Bem, deixe-me contar sobre alguém do Novo Testamento que zombou de Deus e também recebeu julgamento. Foi o rei Herodes. Suas ações mostraram um claro desrespeito por Deus. E o que ainda é mais chocante é que ele foi instigado pelas pessoas ao seu redor, o que é uma coisa engraçada sobre a vida. Muitas vezes as pessoas nos fazem sentir que sua aprovação e validação são tudo o que importa, mas não são. Você deve temer a Deus o suficiente para saber quando até mesmo as coisas mais apreciadas pelos padrões do mundo estão erradas diante dele. Assim, a Bíblia nos diz que o rei Herodes se envolveu numa grande discussão com o povo de Tiro e de Sidom. Eles realmente precisavam fazer as pazes porque ele era o responsável pela alimentação deles. Então eles se reuniram e foram vê-lo em Cesareia para resolver as coisas. No dia em que se conheceram, Herodes estava todo vestido com seu traje real, parecendo muito grandioso. Ele sentou-se em seu trono e fez um discurso poderoso que realmente impressionou a todos. Quando ele terminou, a multidão aplaudiu ruidosamente, dizendo que ele falava como um deus, não apenas como um homem. Mas o problema é o seguinte: Herodes poderia ter dito não a tais elogios, ou pelo menos não concordar com eles em seu coração. Agora vamos dar uma olhada em como sua história termina. Imediatamente, porque Herodes não deu o louvor a Deus, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por vermes e morreu. Meu amigo e minha amiga, nunca houve um momento em que zombar de Deus ou falar desrespeitosamente sobre ele tenha dado certo. A resposta de Deus a tal zombaria é sempre forte e séria. Não se iluda pensando que você pode escapar impune zombando de Deus. Veja, o caminho da justiça de Deus está além do que podemos entender. Não é algo que a ciência possa entender, nem as mentes mais inteligentes podem compreender completamente. Nenhum especialista do mundo pode explicar verdadeiramente como funciona a justiça de Deus. Por isso é tão importante estar atento e respeitoso para não se encontrar do lado errado da presença viva de Deus. Agora deixe-me compartilhar rapidamente com você alguns perigos de zombar de Deus.
O primeiro perigo de zombar de Deus é o perigo da morte ou doença prematura. Nada abrevia a vida de um homem como zombar de Deus sempre vivo. A Bíblia alerta sobre isso em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus é santo, Ele odeia os pecados e certamente punirá a incredulidade, a rebelião e a zombaria. É por isso que devemos ter cuidado para não cair na armadilha do inimigo. Muitas pessoas hoje, especialmente celebridades e pessoas famosas, zombam publicamente de Deus por causa dos aplausos de seus fãs e seguidores, mas devemos ter muito cuidado. Há histórias de pessoas que zombaram de Deus e foram instantaneamente atingidas por doenças terminais. Uma história muito comovente foi contada sobre John Lennon, dos Beatles. Quase todo mundo sabe quem foram os Beatles. Nos anos 60, a banda se tornou um grande fenômeno. As mulheres estavam perdidamente apaixonadas por cada um dos membros da banda, especialmente por John Lennon. Mas John tinha um problema. Ele não acreditava em Jesus e estava pronto para reprimir Deus sempre que uma oportunidade se apresentava. Alguns anos depois, durante sua entrevista para uma revista americana, ele disse: "O cristianismo acabará, desaparecerá. Não preciso discutir sobre isso, tenho certeza. Jesus estava bem, mas seus assuntos eram muito simples. Hoje somos mais famosos que ele." Esta declaração foi feita em 1966. Seu comentário causou indignação entre os fãs e desencadeou uma manifestação de protesto, onde as pessoas expressavam sua raiva pisando e incendiando o disco de vinil e o pôster dos Beatles. Em 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi baleado 6 vezes por um de seus fãs na frente da sua casa e morreu no local. Que fim trágico! O segundo perigo de zombar de Deus é o perigo do inferno. Quando as pessoas zombam de Deus, elas correm o risco de passar a eternidade sem Deus. A eternidade é um período muito longo para ser passado sem o amor de Deus. Muitas pessoas podem considerar este aviso um dado adquirido, mas a verdade é que nunca permita que a fachada da fama e da popularidade o empurre para as paredes de passar a eternidade no inferno. Jesus nos alerta severamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. À medida que realizamos nossas atividades diárias neste mundo moderno, onde as pessoas aproveitam todas as oportunidades para zombar de Deus, quero lembrar você novamente de que, embora Deus seja amor, Ele também é um Deus justo que julgará os pecados da humanidade. Deus é todo amoroso, mas Ele também é fogo consumidor. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. E se eu te dissesse que a igreja, um lugar frequentemente associado à santidade e ao culto divino, pode estar infiltrado com práticas semelhantes à bruxaria? Isso pode ser desconcertante, mas há casos em que a igreja se torna um terreno fértil para bruxas e suas artes. Este fenômeno deixou tantos os novos convertidos quanto os fiéis de longa data questionando por que tais ocorrências acontecem. Muitas pessoas deixaram igrejas diferentes por causa de vários problemas. Não vou medir palavras. Situações como a que estamos prestes a ver hoje fizeram com que muitos se perguntassem o que há de errado com a igreja. Nas nossas comunidades cristãs acontecem coisas hoje em dia que não esperaríamos ver entre os seguidores de Jesus. Lembro com carinho de uma igreja em que os não crentes frequentavam a igreja e saíam profundamente tocados pela presença palpável do poder de Deus. Agora, você pode estar pensando que o poder de Deus deixou a igreja. De jeito nenhum. Jesus disse aos seus seguidores que ele construiria a sua igreja e nada, nem mesmo o poder do inferno poderia destruí-la. Esta garantia implica que, apesar dos desafios, a influência divina dentro da igreja permanece constante.
Em um dos nossos vídeos anteriores, falamos sobre sinais de práticas semelhantes à bruxaria em sua vida. Porém, neste vídeo, compartilharei com você 5 sinais importantes de práticas parecidas com a bruxaria em sua igreja e como você pode superá-la e ter vitória sobre sua influência em sua vida. Eu realmente considero você abençoado por assistir a este vídeo. Antes de começarmos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a bruxaria. A Bíblia sempre foi clara sobre sua posição em relação a esse tipo de prática. Deus se opõe fortemente a qualquer forma de bruxaria. Ele não apoia e nunca apoiará bruxas ou suas atividades de forma alguma. Você pode ver isso nas instruções que Deus deu aos israelitas sobre a prática de bruxaria em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 13. Deus disse: "Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus." Na verdade, Êxodo capítulo 22, versículo 18, não deixa espaço para ambiguidades. Agora, munidos deste fundamento bíblico, vamos explorar os sinais que podem indicar a presença de práticas similares à bruxaria na sua igreja local. O primeiro sinal: fofoca e traição. Esta é uma das formas mais sorrateiras dessa prática na igreja. Esta forma sutil de práticas parecidas com a bruxaria muitas vezes se infiltra dentro da igreja, escondendo sua presença como uma raposa astuta durante a noite. Muitas vezes é difícil detectar porque parece algo inofensivo. Quando você visita uma igreja local e percebe fofocas e traições entre os membros, você deve pensar 2 vezes antes de se comprometer totalmente com aquela igreja. O corpo de Cristo é mais do que apenas um grupo social. É uma família espiritual onde as necessidades dos membros são atendidas e seus interesses protegidos. Em uma igreja saudável, o amor de Cristo deve unir os seus membros como uma força transcendendo diferenças de status, educação, idade e etnia. No entanto, quando há fofoca e traição entre os membros, o diabo e sua corja se alegram, semeando divisão dentro do grupo. Surpreendentemente, algumas igrejas hoje enfrentam divisões geradas por fofocas, chegando ao ponto de membros traírem uns aos outros. Veja bem, a fofoca e a traição não têm lugar entre os crentes. Em vez disso, deveríamos demonstrar amor perfeito uns pelos outros. É por isso que Jesus nos disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Jesus enfatizou o mandamento do amor, declarando que o mundo nos reconhecerá como seus discípulos pelo amor que demonstramos uns aos outros. O segundo sinal: liderança dominadora. O que exatamente significa liderança dominadora no contexto da igreja e da manipulação das pessoas? Bem, é qualquer forma de liderança que adora mexer os cordões com o objetivo de manipular e controlar todos os aspectos da sua vida. Este estilo de liderança prospera ao incutir medo em sua mente e elevar a autoridade humana acima do Espírito Santo. Algumas igrejas empregam táticas manipulativas para exercer controle sobre os seus membros. Elas podem até ameaçar você com maldições ou alegar que deixar a igreja te levará para o inferno. Elas podem impedir você de visitar outras igrejas que acreditam na Bíblia. Em casos extremos, elas procuram fazer de você um escravo virtual de seus dogmas, parecendo mais uma seita do que uma verdadeira igreja. O espírito por trás de tal manipulação está longe de ser o Espírito Santo. Nestas igrejas, os líderes ou pastores muitas vezes mostram pouca preocupação em promover o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo.
Eles estão menos interessados em te orientar a ouvir e a ceder à voz do Espírito Santo. Se você se encontrar em uma igreja assim, isso é um claro sinal de práticas semelhantes à bruxaria. Como cristãos, somos chamados a uma vida de liberdade, usando essa liberdade para servir uns aos outros com amor, e não para ceder a desejos egoístas. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, Deus instruiu os sacerdotes a abençoarem o povo e não amaldiçoá-lo. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Qualquer lugar onde as pessoas sejam sujeitas a maldições ou manipuladas para obedecer às leis de uma igreja local acima da palavra e do Espírito de Deus, é um sinal flagrante de ações que podem ser comparadas à bruxaria. O terceiro sinal: idolatria e adoração de imagens. Um indicador significativo para detectar a prática da bruxaria em uma igreja é a presença de idolatria e a adoração de imagens ou objetos. Imagine este cenário. Se você se encontrar em uma igreja onde lhe entregam itens para guardar em sua casa ou no seu carro para suposta proteção, talvez seja a hora de questionar a autenticidade espiritual desta igreja. Uma congregação espiritual genuína incentiva você a aprofundar sua compreensão de Deus. Nessas igrejas, eles elevam as coisas acima de Jesus. Meu amigo e minha amiga, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em uma igreja, isso é essencialmente uma idolatria disfarçada. Infelizmente, muitas igrejas em todo o mundo migraram para este território, trocando Jesus por rituais, tradições e uma série de imagens. Algumas até vão um passo além, distribuindo imagens de santos, de pastores, anéis, água benta e diversas bugigangas religiosas, fazendo com que essas coisas substituam a genuína comunhão com Deus. Há casos em que as pessoas são ensinadas a orar em nome de santos e não em nome de Jesus. Estas práticas contradizem totalmente os ensinamentos do cristianismo bíblico. Qualquer coisa que sequestre a nossa conexão com Jesus é de fato um adversário. Isso é precisamente o que esta bruxaria pretende alcançar dentro da igreja, substituindo astutamente a centralidade de Jesus por meros símbolos e objetos. O quarto sinal: falsos profetas. A presença de falsos profetas é outro sinal que confirma a atitude muito parecida com a bruxaria em uma igreja. Mas quem exatamente é o falso profeta? Um falso profeta é alguém que afirma falar em nome de Jesus quando Deus não o enviou ou aprovou. Ele pode dizer que tem uma mensagem de Deus para você, mas na realidade, Deus não falou nada sobre você. Ele apenas inventou mentiras para te manter sob o seu controle. O que é intrigante sobre esses falsos profetas é que eles muitas vezes são incrivelmente carismáticos e persuasivos, tornando difícil ver através do seu engano sem discernimento espiritual. Mas apesar do seu carisma, é fácil reconhecer um falso profeta seguindo os ensinamentos de Cristo. Jesus enfatizou que você pode conhecê-los pelos seus frutos. Em igrejas como essas, você pode ser solicitado a dar dinheiro para receber oração e jejum. Se um suposto profeta disser para fazer sacrifícios de animais, usar amuletos ou oferecer itens, é melhor fugir o mais rápido possível. Lembre-se, a Bíblia ensina que não há outro nome debaixo do céu pelo qual você possa ser salvo, exceto através do nome de Jesus. Então, só porque uma pessoa fala com eloquência não significa que ela seja de Deus. O verdadeiro teste não está na sua eloquência, mas no espírito por trás das suas palavras. João capítulo 4, versículos de 1 a 3 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isto nos leva ao último, mas certamente não menos importante, sinal de práticas semelhantes à bruxaria em sua igreja. O quinto sinal: supressão dos dons espirituais.
É crucial reconhecer os sinais de supressão ou ignorância dos dons espirituais dentro de uma congregação, pois isso pode indicar algo extremamente negativo. Às vezes, alguém em uma igreja pode ter um dom espiritual especial, mas em vez de nutri-lo e usá-lo para o benefício da igreja, os líderes podem começar a se opor a ele. Isso pode ser porque ele sente inveja, temendo que os dons de outras pessoas ofusquem os seus. Infelizmente, esse comportamento é um tipo de ação que pode ser equiparada à bruxaria, pois o diabo não gosta daqueles que demonstram dons espirituais. Considere este cenário. Se alguém possui o dom da cura, o diabo pode manipular os outros para silenciá-los ou até mesmo afastá-los da igreja. Ele pode empregar ensinamentos enraizados na inveja, minimizando o poder de Deus para curar. É como guerra sutil contra a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, é crucial não negligenciar os dons que Deus nos concedeu. Devemos continuar a usá-los para a sua glória, nos alinhando com a sabedoria compartilhada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que enfatiza: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Nossos dons se destinam a contribuir para o maior bem-estar da igreja e a glorificar a Deus, não para serem suprimidos ou minados pela inveja e rivalidade. Agora, se você se encontra em uma igreja influenciada por práticas bastante parecidas com a bruxaria, você pode se perguntar se deve ir para outra igreja ou parar de frequentar igrejas completamente. Mas aqui estão algumas maneiras de lidar com essa situação. Primeiro, se você notar essas atividades em sua igreja, leve isso a Deus em oração para entender a vontade dele para você. Além disso, confie em outros cristãos mais experientes que não estão debaixo dessa influência. Às vezes, Deus pode te levar a outra igreja que crê na Bíblia, enquanto outras vezes ele pode querer que você fique na sua igreja atual e ajude a promover uma renovação espiritual. É por isso que a oração, a busca da orientação de Deus e o uso da sabedoria são cruciais. Por exemplo, se houver sinais claros de idolatria e falsidade, Deus pode te levar a partir rapidamente para o seu próprio bem-estar. Contudo, se as questões forem menos óbvias, como traição e fofoca, Deus pode querer que você fique e seja um agente de mudança positiva ali. Em qualquer decisão, Deus não levará você a se isolar completamente dos outros cristãos e jamais te dirá para não frequentar nenhuma igreja. É importante lembrar que a bruxaria pode se manifestar dentro da igreja e devemos estar atentos a estes sinais em nossa congregação local. Devemos tomar as medidas necessárias para superar a influência dessa prática e ajudar outras pessoas que possam ser afetadas por ela. Caro cristão, a igreja deve ser um lugar de amor e verdade e, para seguir isso, devemos expor e abordar qualquer feitiçaria que possa impedir a verdadeira presença de Deus entre o seu povo durante a adoração. Na era que precede a segunda vinda de Jesus, o mundo será mergulhado em turbulência, maldade e conflitos. Os profetas nos alertaram sobre esses tempos tumultuados, descrevendo-os como sem precedente na história. Daniel, o profeta, proclamou ameaçadoramente que a terra seria atormentada por problemas de magnitude sem paralelos. Veja o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O próprio Jesus nos avisou que o amor entre a humanidade diminuiria e o pecado proliferaria. Ele predisse um tempo em que tudo estaria em convulsão e o medo dominaria os corações das pessoas. Desastres naturais como terremotos, doenças, fomes e tempestades destrutivas afligirão a terra. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Na verdade, muitas dessas profecias estão se desenrolando diante dos nossos olhos. A maldade permeia todos os cantos, os conflitos devastam as nações e as calamidades devastam as terras. Inúmeras pessoas sofrem as consequências devastadoras de tempestades, secas, fome e doenças. A intensidade dessas tribulações só aumentará à medida que a volta de Jesus se aproximar.
No entanto, em meio à escuridão há vislumbres de esperança. Nem todos os eventos que anunciam a segunda vinda de Jesus são ameaçadores. A maioria traz alegria e expectativa. Jesus instruiu seus seguidores a serem vigilantes e orarem, não olhando ociosamente para o céu, mas discernindo os sinais que ele nos deu. Esses sinais servem como guias, direcionando nossa atenção para o desenrolar dos acontecimentos proféticos. Vamos falar sobre esses sinais. Número 1. Sinais de conflito e problemas. Hoje em dia, parece que para onde você olhe, há problemas surgindo. Os profetas antigos nos alertaram sobre isso. Eles disseram que veríamos maldade numa escala que nunca vimos antes. Daniel falou de uma época em que a terra tremeria com problemas como nunca se viu. E quer saber? Estamos vendo isso hoje, bem diante de nossos olhos. Deus, em sua sabedoria, nos disse que o amor esfriaria e diga, isso não é verdade? Para onde quer que você olhe, há conflito e maldade. É como se as pessoas tivessem esquecido como ser gentis umas com as outras. E o que falar sobre as guerras? O próprio Jesus disse que as nações se levantariam umas contra as outras, e isso está acontecendo exatamente como ele disse. Veja, não se trata apenas de guerras e rumores de guerras, é sobre a própria terra gritando sob o peso de toda essa turbulência. Terremotos, doenças, fomes, tudo faz parte do cenário. As colheitas fracassam e as tempestades aumentam. É como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido. Mas veja, nem tudo é desgraça e tristeza. Ainda há esperança. Jesus nos disse para vigiarmos e prestarmos atenção aos sinais. E é isso que estamos fazendo. Estamos mantendo os olhos abertos exatamente como ele nos pediu. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram diretamente: o que vai acontecer antes de o Senhor voltar? Sabe o que Jesus respondeu? Ele não mediu palavras e expôs tudo de uma forma clara e simples. Guerras, desastres, tudo isso. Está tudo bem ali na Bíblia. Número 2. A Europa e o Anticristo. Os ensinamentos de Jesus se desenrolam bem diante dos nossos olhos. Ele previu um tempo em que sua mensagem ressoaria em todos os cantos da terra, um testemunho do seu poder duradouro. Dos picos mais altos aos vales mais profundos, a verdade do Evangelho ecoa por toda parte. Está escrito que durante esses dias surgirão aqueles envoltos em falsa justiça, proclamando-se como os escolhidos. Cuidado com suas línguas enganosas, pois elas desviarão muitos em teias de engano e em meio ao caos do nosso mundo. As guerras devastarão terras, os reinos colidirão e o próprio solo abaixo de nós tremerá com a turbulência. No entanto, não devemos vacilar, pois isso é apenas o princípio das dores. Nessa época, os seguidores de Jesus enfrentarão perseguições e a traição virá de pessoas inesperadas. Irão surgir falsos profetas, com as suas palavras repletas de doce engano, atraindo inúmeras almas para longe do caminho da justiça. O pecado se multiplicará e o calor do amor desaparecerá dos corações da humanidade. Mas permaneça firme, pois aqueles que perseverarem até o fim encontrarão a salvação. Tal como foi predito, o Evangelho será pregado até os confins do mundo, como um farol de esperança no meio da escuridão invasora. No entanto, esteja vigilante contra os lobos disfarçados de ovelhas, pois eles realizarão grandes maravilhas para enganar até mesmo os escolhidos. Não se deixe influenciar pelo seu falso fascínio, pois Jesus voltará repentinamente como um relâmpago brilhando no céu de leste a oeste. Os sinais da sua volta iminente estão inscritos no céu. Quando o sol escurecer e as estrelas caírem, saiba que o tempo se aproxima. E então, em meio ao desespero, o Filho do Homem aparecerá. Sua glória iluminará o mundo como o amanhecer. Com um toque triunfante de trombeta, seus escolhidos serão reunidos desde os confins da terra, inaugurando uma nova era de justiça. Preste atenção, pois a figueira floresce, sinalizando a iminência da chegada de Jesus. Essas não são meras histórias, mas verdades indiscutíveis ditas pelo próprio Filho de Deus. Embora a hora permaneça desconhecida, não deixem que seus corações se perturbem, pois a palavra de Deus durará por toda a eternidade. A Bíblia prediz o ressurgimento de um império romano que já foi domínio europeu, em Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres,
eis que ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Embora os detalhes permaneçam incertos, fica claro no versículo 8 que uma figura enorme surgirá desse império revivido. Está profetizado que o anticristo emergirá deste reino ressuscitado, manifestando-se nos últimos dias. Veja o que diz Daniel, capítulo 8, versículos 23 e 24. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Número 3. A próxima rebelião. Vamos nos aprofundar na rebelião ou apostasia que está por vir, um evento significativo profetizado para ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. Ao contrário de uma chegada clara de alguém que se declara Deus, essa rebelião é um pouco mais ambígua. Não se trata apenas de um declínio gradual ao longo dos séculos, mas sim de um evento discernível que Paulo acreditava ser suficientemente evidente para sinalizar que o dia do Senhor não havia chegado. Imagine isso. As sementes da apostasia já foram plantadas, da mesma forma que Paulo mencionou o funcionamento da ilegalidade. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo declara explicitamente: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É como se ele estivesse lidando com a realidade presente deste abandono da verdadeira fé. Além disso, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5 diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo fala sobre essas dificuldades que virão nos últimos dias, alertando contra certos tipos de comportamentos. Ele não vê esses sinais como acontecimentos distantes, mas sim como realidades contínuas. O que distingue o fim dos tempos é a elevada intensidade do mal. Paulo sugere isso ao mencionar a atual restrição ao mal em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É crucial reconhecer que, embora os acontecimentos históricos possam prenunciar o fim dos tempos, muitas vezes falta a clareza necessária para identificar a proximidade do fim. Esses acontecimentos servem como lembretes para permanecermos vigilantes, sabendo que o que parecem ser males comuns ao longo da história poderão rapidamente transformar-se nos acontecimentos do fim. Número 4. O surgimento e as transformações das nações. No centro dessa profecia, encontramos o ressurgimento de uma nação que resistiu ao teste do tempo, Israel. As Escrituras, em Jeremias capítulo 16, versículo 15, declaram corajosamente um retorno às terras ancestrais prometidas por Deus, um retorno marcado por provocações e tribulações, mas alimentado por um espírito indomável. Este regresso não é apenas uma migração, é um renascimento de identidade, uma restauração do patrimônio que prepara o terreno para eventos monumentais que ainda não aconteceram. A imagem de pescadores e caçadores em Jeremias 16:16 ilustra metaforicamente as forças que impulsionam este regresso, pintando um quadro vívido de um povo perseguido, mas implacável com a sua determinação fortalecida pela adversidade. Simultaneamente, testemunhamos a narrativa de nações como a Rússia, identificadas nas escrituras com nomes antigos como Meseque e Tubal, ganhando destaque mais uma vez. Essa ascensão não é apenas uma mudança geopolítica, mas um cumprimento de profecias que falam de um tempo em que a paz abrirá o caminho para a prosperidade, onde as nações outrora em turbulência encontrarão um terreno comum na procura de melhorias para o seu povo. Essa era não é caracterizada por conflitos, mas pela promessa de paz, uma paz que trará prosperidade para Israel e para além dele. É uma visão de um futuro onde os ecos da guerra se desvanecem e o foco muda para o crescimento, o desenvolvimento e o florescimento das civilizações.
Essa orquestração divina de eventos sinaliza um mundo caminhando em direção à harmonia e à abundância, guiado pela mão invisível de um plano maior. O estabelecimento do moderno Estado de Israel através das lentes dos acontecimentos históricos alinha-se notavelmente com as previsões feitas pelos profetas. É um testemunho da verdade duradoura das Escrituras, um farol de esperança que ilumina o caminho para a segunda vinda de Jesus. O restabelecimento de Israel como nação não é apenas um marco histórico, é um farol que sinaliza a aproximação de um momento crucial na história divina. À medida que navegamos por essas profecias, é imperativo abordá-las com um sentimento de reverência e admiração, reconhecendo a intrincada interação entre a vontade de Deus e o curso da história humana. O regresso a Sião constitui um testemunho poderoso da veracidade das Escrituras, um lembrete do desenrolar da narrativa divina que guia o destino das nações. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.